Em apenas 1000 anos, nós passamos de 250 milhões para quase 8 bilhões de pessoas vivendo nesse planeta. Esse dado é um pouco alarmante porque além da gente continuar crescendo, a gente também hoje, nos dias atuais, a gente produz e consome como nunca na história. Eu sei que é muito importante a gente ter acesso ao consumo, a gente poder comprar as coisas, a gente poder ter a nossa casa, a gente ter acesso à mobilidade, a gente poder desfrutar de uma qualidade de vida, ter conforto, ter segurança material, estabilidade para o futuro. No entanto, o capitalismo, que é o sistema econômico que a gente vive, até hoje não foi capaz de distribuir isso de forma justa para as pessoas que vivem no planeta. Além disso, a gente tem o problema da forma como a gente consome as coisas, né? E isso entra em todo o processo produtivo e também de exploração do planeta. Nós estamos diante, talvez, do maior desafio que a humanidade já enfrentou, que é a questão climática e ambiental. O aquecimento do planeta está chegando e nós precisamos refletir sobre a forma como o nosso comportamento perante o consumo, a produção e o sentido que isso dá na nossa vida impacta o meio ambiente, o planeta e também o nosso futuro. Sou o Matheus Bustamante. Antes da gente entrar no tema, aqueles recadinhos iniciais. Se você já for um inscrito e quer receber as notificações, clica no sininho. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se você não for um inscrito. Bom, gente, o consumismo é uma prática que pode ser considerada negativa, porque ela pode estar ligada ali à maneira como a gente encara o sentido da nossa vida, né? Pode ser um desequilíbrio na maneira de enxergar a vida, da nossa busca de felicidade, e aí a gente acaba transferindo para a prática da compra, para os objetos, para a ideia de ter, do status, né? Pequenas falhas, buracos no nosso próprio desenvolvimento pessoal. Seriam vários os aspectos que a gente poderia discutir sobre consumismo. Nesse vídeo eu vou focar principalmente na questão ambiental, no impacto que a produção das coisas, né, para que a gente tenha acesso a esse consumismo, ao impacto que isso causa no planeta e, consequentemente, vai causar e já está causando na vida das pessoas e no futuro. Esse problema se agrava principalmente quando a população da Terra começa a se tornar muito numerosa. Nós somos hoje no planeta cerca de 8 bilhões de pessoas. A estimativa é que até o final desse século a gente alcance ou ultrapasse os 11 bilhões de habitantes. E o que começa a entrar em discussão é, será que o planeta vai dar conta de fornecer pra gente as matérias-primas que esse número gigantesco de pessoas demanda? Bom, eu sei que é difícil a gente assumir isso, né? A nossa vida, a nossa prática, a nossa existência, a maneira como a gente está se comportando pode ser que traga a destruição da própria humanidade, né? Ou traga catástrofes e sofrimento para muita gente, inclusive agora já num horizonte possível de se calcular. É difícil a gente assumir isso, mas a gente também pode pensar do seguinte ponto de vista. A sociedade geral do planeta ela ainda é muito desigual, as pessoas não têm acesso à informação, à educação e a desenvolvimento pessoal para muitas vezes compreender o que está acontecendo. Então talvez o correto seria a gente responsabilizar de um lado a elite produtiva que luta para manter o sistema nesse crescimento frenético e para isso precisa explorar muito mais o planeta, e do outro lado os governos, né, que não agem para frear isso, ou se agem de forma muito lenta, muito ineficiente. Então esses dois eixos de poder, mercado e Estado, são os que formam a estrutura do sistema na qual toda a população está obrigada a viver. Vamos entender então essa questão, né, do nosso crescimento populacional. Só para vocês terem uma ideia, como eu falei no começo, nos anos 1000 nós éramos em média aí 250 milhões de habitantes no planeta. Até os anos 1600, ou seja, em 600 anos, nós dobramos isso, nós passamos para 500 milhões. E depois do século XVII, com a Revolução Industrial, com o início do capitalismo, com o desenvolvimento tecnológico, científico, né, podendo produzir medicamentos, descobertas de práticas de medicina, onde a gente conseguiu, por exemplo, estender o nosso tempo de vida aqui no planeta, nós passamos aí de 500 milhões para quase 8 bilhões de pessoas, que é o número atual de habitantes do planeta. Então, veja bem, nós passamos de 500 milhões para quase 8 bilhões.
Isso é um pouco alarmante, né? Com uma superpopulação, inúmeros problemas vão surgindo, né? Então vamos pensar aqui na nossa vida pessoal o quanto a gente consome, o quanto a gente compra as coisas e o quanto a gente produz de lixo. Eu não trouxe nesse vídeo os números, acredito que em outros vídeos mais para frente eu vou trazer números sobre essa questão, mas a gente pode pensar no seguinte: comprar é muito bom, é muito prazeroso. Quando você entra numa loja, a loja ela é feita para te agradar, para que você se sinta num momento agradável ali, né? Para que você desperte os seus desejos de consumo, as coisas que você muitas vezes nem reflete se você precisa ou se é só um desejo. E também a gente precisa começar a entender a relação que está por trás disso. Muitas vezes a gente não enxerga, a gente não tem contato com a cadeia produtiva, com a parte feia do negócio, né? Com a extração, com o mal que muitas vezes isso faz na natureza, com o mal de poluição que a produção de um produto pode causar, impactar no meio ambiente. E a gente não tem acesso a isso, né? Tudo é muito bem maquiado porque as pessoas precisam vender, as pessoas precisam fazer comércio. Ok, não estou nem criticando isso, mas a gente precisa começar a observar os problemas que estão nas entrelinhas, né, dos nossos comportamentos, da nossa prática de vida. Logicamente que não dá para responsabilizar exclusivamente cada indivíduo pelo que está acontecendo. A gente tem sim a nossa parcela de conscientização e de mudar as nossas práticas, mas nós precisamos entender que estamos num sistema que nos força a viver dessa forma. Então, o capitalismo é a maneira de acumulação, reprodução da riqueza e de uma lógica de crescimento que é insustentável. É inegável que esse sistema de produção, né, junto com o avanço tecnológico, as descobertas científicas, nos deram grandes avanços, tem muitos benefícios, a nossa qualidade de vida aumentou muito. A gente pode sim discutir esse lado, mas o outro lado são as contradições desses sistemas que nos leva, por exemplo, numa época tecnológica que a gente está vivendo, onde já era mais que possível a gente superar o problema da fome no mundo, que foi o grande desafio da humanidade, conseguir produzir alimento para todo mundo. No passado as pessoas morriam de fome, porque não se era possível produzir alimento para todos. Hoje nós desperdiçamos os alimentos e um dos maiores problemas da atualidade é a obesidade. Quem tem acesso a muito de forma descontrolada, de forma impensada, enquanto outras pessoas não têm acesso, muitas vezes, a um alimento básico. Então essas contradições do sistema têm que nos causar, no mínimo, questionamento, né? Faz sentido a maneira como nós, como sociedade, estamos organizando a nossa vida hoje? Então, se de um lado a gente tem o sistema no qual a gente está inserido, né? A organização social, com todas as nossas práticas, né? O trabalho, a nossa relação com o mundo, como ele já está dado quando a gente chega aqui. Por outro lado, a gente tem sim o nosso comportamento, né? Nós como indivíduos. Esse jogo, né, entre esses dois eixos que fazem a realidade se construir de forma concreta. Tem um filósofo, Schopenhauer, que refletiu o seguinte sobre a vida humana, né? A vida ela é uma oscilação, como um pêndulo, né, que oscila. A vida é uma oscilação entre tédio e entre dor. E aí, para fugir disso, a gente tem o desejo, né? Constantemente buscando prazer. O ser humano está sempre buscando prazer e querendo fugir da dor, querendo fugir do tédio, querendo que a vida seja emocionante. O sistema capitalista, veja bem, quando eu falo do sistema, não estou falando de uma coisa simples, tá? Toda a teia, né, que se relaciona de muitas pessoas, empresas, marcas, necessidade de venda, produção, né, a disputa, a competição, tudo isso é o sistema capitalista, mas ele pega essa questão subjetiva humana de relação de busca do desejo, de busca de prazer e canaliza isso nas coisas. E aí nós nos tornamos escravos das coisas, nós começamos a consumir de forma muitas vezes exagerada, sem pensar, sem reflexão, porque a gente não faz a distinção do que é necessário, do que é importante e do que é um desejo desequilibrado, uma busca sem fim, né? E isso é o consumismo. E isso tem impacto direto na vida objetiva concreta e no planeta, e isso vai ter impacto no nosso futuro.
Eu acho que o grande desafio para a gente é sair dessa lógica automática, só, né, do sentir as coisas. Sentir é importante, faz parte de ser humano, né? Só que também começar a procurar informação, dados, a procurar ciência, para a gente pensar, poxa, até quando o planeta aguenta esse tipo de comportamento? Até quanto eu devo ou não consumir? Até quando o sentido da minha vida vai estar em consumir as coisas, né? Eu acho que a gente tem outras experiências para além do consumo para a gente experimentar a vida, né? Seja nas relações com as pessoas, seja na maneira como você empreende o seu tempo, seja na maneira como você trabalha ou no que você trabalha. Lógico que por trás disso tem muitos outros desafios, mas esse vídeo é para fazer você refletir um pouquinho sobre isso, né? São muitos assuntos relacionados e não é num vídeo aqui de 10, 15 minutos que eu vou conseguir colocar tudo para vocês. Hoje a gente está refletindo sobre várias coisas que estão ligadas à questão do consumo.